Annuncio vobis gaudium magnum. Uma grande alegria, né? Nos anuncia uma grande alegria. Temos um Papa. Habemus papam. Temos um Papa. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum Robertum Franciscum Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Prevost. Americano. Cardeal Prevost. Americano. Leonem decimum quartum. Leão 14. Papa Leão 14. Cardeal Prevost, americano. Eu tô arrepiado. 69 anos, teve uma experiência no Peru. Isso. É que eu tive com ele quinta-feira santa. Não acredito. Teve com ele. Estive com ele, conversei com ele. Maravilhoso. Ele é agostiniano. Posso falar sobre você? Nós estamos acompanhando tudo sobre o anúncio do novo Papa. Faz pouco tempo. Aí já os cardeais. Cardeal Prevost, nascido em Chicago, americano, já Papa americano. Extraordinário, porém 20 anos missionário no Peru, numa área pobre, foi bispo, e também ele faz parte da ordem dos agostinianos, ou seja, o Cardeal Prevost, ele foi padre geral dos agostinianos, então uma experiência internacional como agostiniano, como padre geral dos Robert agostinianos. Francis Prevost é o novo Papa da Igreja Católica, sucessor do Papa Francisco. O Papa Francisco chamou para Roma e ele era o prefeito, ou ministro, né, o prefeito para os bispos. De Castério para os bispos. Ele fazia, preparava os processos e fazia os bispos. Então conhece muito a igreja, conhece a Cúria Romana de um lado, tem experiência pastoral, um pastor, né? E também americano, isso também é muito interessante, pode sinalizar um diálogo com os Estados Unidos, enfim. Deixa eu trazer algumas informações sobre o Papa Robert Francis Prevost, Leão 14. Daqui a pouco a gente vai ver ele saindo ali. Nomeado pelo Francisco, tem 69 anos. Como o padre Adriano estava contando pra gente aqui, americano, nasceu em Chicago em 55. E eu tô impressionada, porque a gente falava aqui das bolsas de apostas, tá confirmado que quem entra de fato Papa sai cardeal, porque todas as apostas eram no ZUP, eram... Eu perdi, ele era o meu candidato desde o começo, como eu sou jesuíta. A gente está acompanhando tudo direto de Roma, nessa parceria com o sistema Globo News, G1 e CBN. Nos Estados Unidos. Primeiro Papa, natural dos Estados Unidos, tem 69 anos, Robert Francis Prevost. Ele, na América Latina, no Peru, um país marcado, né, por pobreza, dificuldades, profundamente latino-americano nesse sentido, com desafios, o fez certamente um homem, um pastor com um coração muito mais, digamos assim, próximo, alinhado com Francisco. E por isso o Papa Francisco trouxe desse lugar e colocou num lugar muito alto da igreja, que é... O Papa é natural de Chicago, nos Estados Unidos. Como vocês estão ouvindo, passou mais de 20 anos em missão no Peru. Jovem, 69 anos, assume, portanto, agora como comandante maior da Igreja Católica. Os cardeais italianos, europeus, veriam a possibilidade de um norte-americano assumir esse posto. Isso não era bem visto por todos da Santa Sé. Havia algumas restrições, mas elas foram superadas aparentemente, mas tem também essa questão dele ter servido já na América do Sul, dele ter essa relação direta também com a América do Sul, por ter atuado por 2 décadas no Peru. Lembrando que, a gente até vai mencionar isso adiante, a Igreja Católica tem alguns desafios daqui para frente, um deles é alguns regionais, inclusive na América do Sul, com algum nível de perda de fiéis, agora conseguindo tentar estancar essa diminuição dos fiéis. São alguns dos elementos que certamente entram aí na escolha desse novo Papa Leão XIV. Legal. Tô vendo aqui,
o New York Times foi ouvir o padre Michele Falcone, de 46 anos, que é sacerdote da Ordem de Santo Agostinho, uma ordem anteriormente liderada pelo novo Papa. E esse padre descreveu o mentor dele, que também é amigo dele, como um meio termo digno. Porque havia também... Ele também é. Então, a gente definiu que é o cardeal mais... Desculpa, a importância da experiência dele no Peru, né? Ele teve uma experiência, e isso diz muito também, sobre um contato com o continente sul-americano tão importante aí para a Igreja Católica. Sem dúvida, porque procurava uma figura internacional, um homem curial, que teve esse contato com a América Latina, é americano, diante do mundo, né, dessa situação que nós estamos vivendo, porque os cardeais avaliaram muito o contexto. É considerado uma pessoa muito discreta, foi muito fiel ao Papa Francisco, desde o início, inclusive, falava que se fosse para escolher ele era um dos cardeais mais completos, justamente por causa desses atributos, né? Pelo fato de ser religioso. A gente veio de um outro papado religioso, Papa Francisco Robert Franz Prevost é o primeiro Papa americano. Quero falar sobre o novo que ele também escolheu, Mirticelli. Antes, só descrever a imagem que nós estamos vendo aqui, que é impressionante. Os cardeais já estão nas outras varandas à espera, então, de Prevost Leão XIV. Fala um pouco dessa escolha, que também é muito simbólica e é muito aguardada, né? É muito interessante porque o Papa Leão XIII foi o Papa, para quem não sabe, que colocou à disposição dos historiadores o que se chamava na época Arquivo Secreto do Vaticano, que hoje é a Biblioteca Apostólica do Vaticano, o Arquivo Apostólico do Vaticano. Ele queria que os historiadores tivessem acesso a essas fontes para reconstruir a própria história da igreja e tirar sobre essa igreja essa sombra que pairava de uma igreja que gostava de esconder as coisas, que vivia um clima de mistério. Então é muito significativo que ele tenha escolhido esse nome Leão XIII. É um sinal de que ele quer se abrir ao mundo, né, a partir do pontificado dele. Seria uma continuidade, então, de Francisco, porque Francisco foi eleito exatamente nesse contexto, né, da necessidade de trazer mais transparência para a Cúria. Esse foi muito simbólico, né? Foi um momento de mudança de Bento XVI para Francisco. Esse era o sentimento. Agora, para você, significa continuidade? Significa continuidade, mas de uma maneira muito sutil, digamos assim. Ele vai ser um Papa, um bom conciliador, porque o Prevost ele era considerado dessa forma aqui na Cúria Romana, né? Ele conseguiu realmente, ele foi um bom gestor no dicassério para os bispos e era um seguidor fiel do Papa Francisco, tanto que o Papa Francisco o elevou a esse cargo tão importante, a estar à frente desse dicassério tão importante. Mirticelli, você acha que talvez cardeal Pietro Parolin, que era apontado por muitos como favorito, existe a possibilidade dele ter sido escolhido e ter recusado? Como se, enfim, tem gente que especula? Talvez sim, porque aquela votação da manhã, se a gente se recorda, ela foi um pouco também atípica, porque ela terminou antes do previsto. E pode ser que ele tenha sido escolhido, claro que a gente está especulando, né, que a gente tem uma informação precisa em relação a isso, e não tenha aceitado. Então isso também acontece. E automaticamente essa votação ela é anulada. E tem que recomeçar tudo de novo. Então, quem sabe? Mistério. Agora, o perfil dessa votação acho que é interessante da gente falar também, porque são necessários 89 votos. Ele precisou de 2/3 dos votos do colégio cardinalício, né, gente? Isso é muita coisa. A gente falava que Parolin tinha como ativo o fato de estar na Secretaria de Estado, ser muito conhecido. Mas Prevost, no dicastério, para os bispos, também tinha, de certa forma, essa visibilidade e esse contato com os outros cardeais. A experiência que a Bianca lembra dele no Peru também pode ter influenciado a angariar esse voto todo vindo, não só da América do Sul, América Central, América do Norte. Se a gente juntar tudo, América do Sul, o quê? Com 17 votos, América do Norte 16, América Central com 4, então já quase 40 votos. Isso pode ter influenciado também, quer dizer, uma unidade regional como um ponto de partida importante, fundamental para a escolha do nome dele? Muito provavelmente, até porque uma das pessoas que estavam nos bastidores, isso a gente tem certeza, promovendo por voz era o Maradiaga. Kingmaker, não a primeira vez. Kingmaker, conseguiu o Papa Francisco, emplacou. O Papa vai aparecer agora na sacada do Vaticano. O Greco e o Prevost. Acabou de aparecer aqui na varanda. É o momento mais aguardado por todos com os celulares na mão, registrando então. Papa Leão XIV. Presta atenção no olhar dele. Novo Papa. Vamos conhecer agora
as primeiras palavras do Papa Leão XIV.